na Clube. Antônio Carlos de Camargo, falando francamente. Oferecimento. O líder de vendas voltou. Novo Onix e novo Tracker linha 2022 já está sendo produzido a todo vapor nas fábricas da Chevrolet. Garanta já o seu com condições exclusivas e as melhores taxas de financiamento que só a Pravel tem. E mais, S10 com desconto exclusivo para produtor rural. Cruise Turbo Hatch ou Sedan com taxa zero e IPVA 2021 grátis. A Pravel Chevrolet, Avenida Nasser Marão, 4083 em Votuporanga. Fone 3405-9669. Começando mais um Clube Notícias e um Falando Francamente com o nosso amigo Antônio Carlos de Camargo. Tudo bom, Camargo? Boa tarde. Boa tarde, Lobão. Boa tarde, amigos da Clube. Tudo bom, né? Estamos aí. Mais uma segunda? Para mais uma semana. Legal. De expectativas positivas. E a gente está recebendo um convidado ilustre hoje aqui, o Ravel Jimenez. Eu comentei com o Dirceu, segunda-feira passada, que eu gostaria de fazer uma entrevista com o Ravel. E o Dirceu deixa comigo. E ele providenciou tudo e o Ravel está conosco aqui hoje. O Ravel, para quem não sabe, ele é um votuporanguense formado em análise de sistemas pela Unifev e possui especialização em planejamento e gestão de educação à distância pela UFF e fotografia pela Uniara Universidade de Araraquara. O Ravel tem se destacado muito com artigos sobre o resgate histórico de Votuporanga, que são publicados semanalmente aos sábados no Diário de Votuporanga. Eu vou começar a entrevista com o Ravel cumprimentando e para lhes dar as boas-vindas. Boa tarde, Ravel. Boa tarde, Camargo. Boa tarde, Lobão. Boa tarde a todos que nos acompanham. A primeira pergunta que eu tenho aqui dentro do roteiro formulado pelo Pavan diz o seguinte: como você adquiriu esta paixão por fotografia? Bem, a fotografia, eu acredito que está presente hoje muito mais na vida de quase todo mundo, né? Principalmente nessa parte digital hoje em dia, né? Celulares e equipamentos mais acessíveis. Mas a fotografia, ela entra na minha vida desde a fotografia analógica e daquela fotografia de filme, né? Às vezes os mais novos não sabem como era difícil você comprar um filme ali de 24, 12, 36 poses e torcer para que as fotografias ficassem boas, né? Tinha que se mandar revelar. Então, desde aquela época eu tinha paixão pela fotografia, né? Não era tão acessível, apesar de ressaltar que Votuporanga sempre teve excelentes e inúmeros fotógrafos, né? Mas não era tão acessível, mas aquela paixão sempre ficou, né? Como é que aquela caixinha ali registrava essa informação e sempre imagens muito bonitas, né? E é uma questão que com o avanço da tecnologia ficou bem mais acessível e depois a gente acabou comprando uma câmera fotográfica de uma qualidade um pouquinho melhor e começamos a fotografar aí e já temos aí mais de 10 anos fotografando direto e sem parar. Nós temos uma referência nacional em termos de fotografia que é o Sebastião Salgado. Ele notoriamente é reconhecido no mundo todo pela qualidade do seu trabalho e agora recentemente foi inaugurada em São Paulo uma mostra dele sobre a Amazônia, que é uma coleção de anos, né, de fotos que ele tirou das tribos indígenas, das paisagens da região amazônica. A maioria das fotografias em preto e branco. Você acha que do ponto de vista histórico impressiona mais a foto em preto e branco ou em cores? Bem, é uma pergunta bem interessante, né? O Sebastião Salgado, ele tem uma relevância, uma importância absurda na questão da fotografia brasileira, fotografia nacional. Nós temos outros fotógrafos também, mas ele realmente se destaca até pela história de vida dele, né? Sair do Instituto Brasileiro do Café, numa instituição a qual ele trabalhava, e dedicar a fotografia numa época onde não era tão comum, realmente foi um ato de coragem e hoje ele recebe os louros desse todo esse trabalho, né, sendo reconhecido mundialmente. A exposição está no Sesc Pompeia, não me falha a memória,
E eu já tive em algumas exposições dele, inclusive a Gênesis, que esteve no Sesc em São José do Rio Preto, e realmente ele tem um olhar fantástico. A questão da fotografia preto e branco, ele já revelou em algumas entrevistas também, que era muito mais fácil para ele conseguir revelar essas imagens, né? Trabalhar com a fotografia preto e branco, apesar de ter algumas fotos coloridas também. Mas a fotografia preto e branco, nós somos nostálgicos, né? Ela traz uma nostalgia muito bacana, né? Muito importante. Interessante que o imperador Dom Pedro II era um apaixonado por fotografia. E tem até foto dele atrás de uma câmera naquele sistema antigo, né? Eu me lembro que em praças públicas existiam os chamados lambi-lambis, sim. Que eram fotógrafos que aproveitavam-se da paisagem dessas praças e pegavam pessoas que passavam e tiravam a foto e revelava na hora também, né? Tudo em preto e branco. Você chegou a conhecer esse tipo de trabalho? Esse trabalho, quando eu estive com a minha esposa de férias em Poços de Caldas, lá existe um clube, né, um fotoclube, nós chamamos, né, que eles são especialistas assim, em manter viva essa memória e todo o processo da fotografia de lambi-lambi, né, que realmente tem a questão do uso de produtos químicos, porque eles se mantêm fidedignos à questão histórica, e é um processo muito interessante, e ainda existe fotógrafos polivalentes que trabalham com esse tipo de fotografia, e é realmente uma coisa fantástica, né? A máquina fotográfica era grande, o fotógrafo tinha que cobrir a cabeça, focar aquela pessoa que ia fotografar, e ele dava o clique, não sei quem está acompanhando aí, era uma espécie de um bastãozinho sim. na mão, né? Ele dava o clique e depois ele revelava ali mesmo na hora. Existia uma espécie de um quadro onde estava o filme, né? É muito interessante. Eu tive a oportunidade de conhecer lambi-lambi, morava em São Carlos, e tem até foto que foi tirada lá com os amigos na Praça Central de São Carlos. Hoje praticamente não existe mais lambi-lambi, né? A não ser esse caso que você falou de Poços de Caldas, e lá era muito praticado por causa do turismo, né? Sim. As pessoas iam lá. Eu me lembro que eu tenho um tio, uma tia que casaram em 1955 e foram passar lua de mel lá em Poços de Caldas, e eles tiraram umas fotos lá, e tinha até alguns cenários interessantes. Tinha um cenário que era uma espécie de um avião teco-teco, e as pessoas se posicionavam atrás, subiam numa banqueta, né? E parecia que elas estavam pilotando o avião. Era um avião desenhado numa lona. Era interessante. E lá então, eu não sabia desse detalhe que você contou aí, que tem um clube que dá importância devida ao lambi-lambi, né? Só que hoje a foto digital é uma coisa instantânea, né? Sim. Eu me lembro que quando eu era moleque, as máquinas fotográficas tinham umas que pareciam uma caixa, uma caixinha. Você colocava o filme e tirava a foto. E como você disse, nem sempre com a certeza de que elas seriam reveladas satisfatoriamente. Perdia-se muito. Você estudou isso? Sim. Você citou o Dom Pedro, né? Nosso imperador Dom Pedro II. Ele foi um dos responsáveis para trazer, vamos dizer assim, o conceito da fotografia que havia sido lançada recentemente. Ele foi um dos grandes entusiastas. É muito interessante falar, e eu menciono isso no meu TCC de fotografia, e o meu TCC de fotografia ele tem um fato muito interessante, porque nós analisamos a história de Votuporanga através da fotografia. Então nós temos imagens antigas da cidade, desde um pouco antes da fundação em 37, e a gente analisa todo esse conceito e todo esse estudo aplicado pelos nossos fotógrafos, e a gente vê que Votuporanga, recém-fundada, não tinha tantos recursos como os demais centros, e eles conseguiam fazer imagens fantásticas,
com o pouco de recursos que tinham e a coragem, o pouco treinamento que existia para a época, né? Porque hoje com a internet a gente consegue ter recursos, consegue ter ferramentas, mas na época era tudo na tentativa e erro, na raça, né? Na unha, né? Então é incrível isso, essa situação da fotografia hoje. E vale ressaltar, sempre gosto de mencionar muito bem, Votuporanga sempre teve fotógrafos maravilhosos, ainda temos fotógrafos, e isso é muito importante, né? São fotógrafos que eram polivalentes para a época, né? Porque hoje é tudo no digital, ficou tudo mais fácil, mas conseguiram registrar uma parte maravilhosa da história da nossa cidade. Eu vou citar desses fotógrafos que você se refere, o Takeo Sato e o Paulo, irmão dele, né? Sim. Que tiveram a oportunidade de fotografar a evolução de Votuporanga. O Domingos do Foto e o funcionário do Foto Votuporanga, o Domingos Almedo, também foi um grande fotógrafo. E o artista, era o Davanço, né? Seu Gersino Davanço, Gersino, né? Davanço, que também registrou muita coisa. Eu vou até citar um episódio aqui. O Takeo ia fechar o estudo dele de fotografia e ele tinha uma coleção praticamente com a história de Votuporanga, desde os seus primeiros momentos até quando ele tomou essa decisão, e ele tentou vender esse acervo para a prefeitura municipal, e o prefeito da época não quis adquirir as fotos, e ele ficou revoltado com isso. Ele começou a queimar as fotos. Aí uma pessoa, não sei quem, correu lá no jornal, antigamente era a Vanguarda, seu Nelson Camargo, o Takeo está queimando as fotografias. O seu Nelson na hora saiu correndo a meio quarteirão do foto e conseguiu ainda salvar muitas fotos. Essas fotos inclusive estão no diário, não sei se você já acessou o arquivo do diário. O diário tem um arquivo de fotos extraordinário, como a Câmara Municipal tem, e a Prefeitura também, a Prefeitura mais recentemente, né? Eu acho que a partir da administração do Pedro Stefanelli é que houve a preocupação de manter arquivo e fotógrafo próprio. Mas a gente sentia isso. E uma vez houve uma exposição de fotos em Votuporanga, eu acho que você era muito menino ainda, não sei se você se lembra, mas houve uma exposição organizada pelo Domingos e pelo Takeo, não sei se já havia encerrado as atividades, e foi no Votuporanga Clube, uma exposição maravilhosa. Eu acredito até que o Domingos Almedo ainda tem muitas fotos de Votuporanga. O Takeo já faleceu, já não morava aqui há muito tempo, né? E o Gersino também faleceu. Mas sim, o Gersino igualmente era o fotógrafo. E nós tínhamos outros profissionais também da fotografia que marcaram época e que retrataram o desenvolvimento de Votuporanga. Mas nós falamos de foto. Vamos falar agora um pouco da história. O que levou você a se entusiasmar em escrever esses artigos sobre a história de Votuporanga? Bem, eu costumo comentar que eu tenho 3 paixões, né? A primeira paixão é Votuporanga, porque eu sou nascido e criado aqui nessa cidade, nunca saí daqui e pretendo ficar até o fim. A parte histórica, que é uma parte que eu fico muito feliz em poder retratar, e a fotografia. Então eu juntei essas 3 paixões e resolvemos escrever um pouco. Nós temos hoje um projeto, até gostaria de relacionar aqui, chamado Votuporanga Antiga. Ele existe nas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, onde a gente tenta resgatar a memória audiovisual da cidade, então com fotografias antigas, com vídeos. Então essa paixão ela cresce cada dia mais, ela evolui cada dia mais. As pessoas elas compreendem da necessidade de compartilhar as imagens, porque, Camargo, nós temos muitas famílias que têm muitas fotos antigas de Votuporanga e às vezes entram em contato conosco e costumam passar essas imagens e a gente consegue analisar elementos da imagem, porque às vezes tem a foto da pessoa ali, mas no fundo a gente já vê uma praça que não tem mais aquela configuração,
né, Lobão? A gente vê, às vezes, um prédio que não está mais ali, né? E isso é muito importante para a preservação histórica da nossa cidade. Até gostaria de fazer um convite para quem está nos ouvindo e nos assistindo também pelo Facebook. Se puderem seguir-nos nas redes sociais, né? Votuporanga Antiga. Ajuda muito a fortalecer essa divulgação dessas informações. É muito interessante. Eu já tive a oportunidade de dizer aqui, inclusive me referindo a você, que a história de Votuporanga é muito pouco contada. Nós não temos grandes publicações, nós não temos um livro com dados cronológicos. Desde a fundação, Votuporanga tem uma felicidade de ter uma foto do lançamento da cidade, né? Sim. Foi uma foto até muito bonita e que mostra o trabalho que foi feito. Sebastião Almeida Oliveira, os pioneiros de Votuporanga, e foi a missa celebrada pelo padre Isidoro Cordeiro Paranhos. Ergueu-se um cruzeiro. Naquela época, as cidades normalmente nasciam aos pés de um cruzeiro, né? Era um símbolo do cristianismo, um símbolo da Igreja Católica, e sempre que possível com a missa celebrada por um pároco. No caso aí, o padre Isidoro era de Cosmorama e ele veio aqui para lançar a cidade de Votuporanga, né? E houve até uma matéria na Folha de Rio Preto, naquela época da fundação de Votuporanga. São coisas que devem ser resgatadas, né, na medida do possível. Eu tenho a impressão que a Folha de Rio Preto acho que fechou, mas deve ter o arquivo, ou na biblioteca de Rio Preto, em algum lugar o arquivo do jornal deve estar lá. Então é muito interessante esse resgate histórico de Votuporanga que você vem fazendo. Nesse sábado agora você escreveu sobre a Rua Amazonas e publicou umas fotos interessantíssimas da Rua Amazonas. Numa das fotos, inclusive, tem uma faixa saudando um deputado da época, né? Acho que era o Germinal Feijó. Parece que era. Não me recordo, mas... acho que era o Germinal Feijó. Ele devia estar visitando Votuporanga por alguma razão e havia uma faixa saudando. Então é muito importante. E essa do Mercadão também tem um cunho histórico muito importante, né? Eu já falei sobre isso aqui. O Mercadão era uma espécie de shopping na sua época, né? Naquela época não existia shopping. E quando foi construído, ele se revelou uma importante conquista para o desenvolvimento do comércio de Votuporanga. Infelizmente, com o passar do tempo, acabou sendo degradado, né? Perdeu a sua importância e até desapareceu, né? Hoje nós temos ali o Poupa Tempo e uma parte ainda fechada. Sim. A cada administração se fala em resgatar o Mercadão, mas fica só na promessa. Houve já existe um passo, né? Aquele espaço, a parte arquitetônica, ela é tombada pelo Condefat, né? Mas é aquilo, né? A gente percebe muito isso. A parte histórica, por quê, né? Já dizia o designer Aloysio Magalhães, né? Que a população ela é responsável pela preservação do seu patrimônio, principalmente patrimônio histórico, porque a gente vê que a cidade vai evoluindo, né? Antes mesmo a gente estava conversando, comentou da questão da Rua Amazonas. E é interessantíssimo a gente ver pontos e momentos. Se você pega uma foto do começo dos anos 2000 e você pega e tira no mesmo local essa foto hoje, você vê que mudou muito, né? O comércio, a gente tem realmente a necessidade do progresso, isso é inevitável. Mas se a gente conseguir unir, como outras cidades e outros locais, a preservação histórica do patrimônio, da memória, junto com o progresso, quem ganha é a geração futura. A geração atual hoje, com menos de 30 anos, menos de 40 anos, ela não tem o conhecimento, igual você comentou, do glamour que era, por exemplo, o mercado modelo, nosso Mercadão. Né? Como existe hoje outros mercados também, um ponto de encontro, né, da população, muito importante. E sobre a Rua Amazonas, eu vou até me alongar aqui um pouquinho, porque eu vou contar uma historinha bem rápida. Claro. Eu cheguei em Votuporanga em 1977 e para trabalhar na Rádio Clube, que naquele tempo era a Rádio Clube FM, AM, e só havia ela aqui na cidade.
E o seu Nelson Camargo me chamou um dia lá na sala dele e falou assim: ó, nego, o João Lemes está construindo uma nova loja aqui em Votuporanga, aqui no centro da cidade. Vê se você consegue vender uma publicidade para ele. E eu fui lá conversar com o João Lemes, que posteriormente foi presidente da Associação Comercial. Aí eu me apresentei e falei para ele da publicidade, e ele falou: olha, de fato eu estou precisando, eu vou precisar muito, que eu estou construindo a segunda loja, era regional, e ele já tinha a Casa Brasileira, que por sinal era lá no Mercadão. Ele falou: só que eu estou investindo muito agora na recuperação do prédio e tal. Assim que eu for inaugurar, você volta aqui e eu vou fazer a publicidade. Que eu estou indo para Amazonas e eu preciso fixar o nome da loja lá na Amazonas. Eu voltei para a rádio, fui relatar para o senhor Nelson o contato que eu havia mantido com o João Lemes. Falei: senhor Nelson, só estranha uma coisa, que ele falou para mim que quando ele for inaugurar a loja no Amazonas, entendemos, no Amazonas, né? Uhum. Que ele vai fazer a publicidade. Eu falei: mas no Amazonas nós não chegamos lá, nós não temos audiência lá. Ele falou: não, nego, é na Rua Amazonas. É na Rua Amazonas. Aí que eu fui entender e me chamou a atenção a importância que era a Rua Amazonas. A Rua Amazonas concentrava as principais lojas de Votuporanga, inclusive as de rede, né? Como a Pernambucana, a Riachuelo, aquela época existia ainda a Riachuelo. Sim, sim. E nós tínhamos aqui gigantes do comércio local, a Casa Matos, a Casa Globo, a Alvorada Brasília, né, que era do Ralim e do Carlos, e o Dearo, que depois ampliou e fez também uma loja de eletrodomésticos, o Dearo Eletrodomésticos. E dessas lojas, tinha a loja central. Dessas lojas, algumas acabaram fechando, não por razões econômicas. Fecharam porque não haveria sequência, né? Tanto da Casa Matos, do Dearo. O Dearo ainda persistiu com o Sebastião abrindo uma outra loja depois. Porque os familiares, os filhos, não se adaptaram ao comércio. Então não havia uma linha de sucessão e acabaram encerrando as atividades. Mas nós tínhamos um comércio que sorteava carros, automóveis, todo final de ano. A Matos, a Dearo e o Ralim, todo final de ano tinha sorteio de um carro. E a região toda vinha comprar aqui em Votuporanga. A Amazônia ainda mantém o seu glamour, eu acho que sim. Sim, sim. Só que o comércio diversificou em Votuporanga. Hoje nós temos a Padre Paranhos, que é uma rua totalmente comercial, pode-se dizer, a Emílio Arroio Hernandes, as transversais da Rua Amazonas, né? Todas elas ganharam pujança comercial. E hoje você encontra lojas espalhadas por toda a cidade. Porque o comércio cresceu, a Amazonas não podia suportar tudo sozinha, né? Sim. Mas eu achei muito interessante o trabalho que você fez, tanto do Mercadão como eu leio seus artigos todo sábado, é religioso para mim. O seu e o do Toninho Rapace. Sim, sim. É muito bom também. O Toninho também resgata momentos históricos importantes. Então fica aqui, o Ravel. Agora, me permita fazer uma última pergunta de cunho pessoal. Claro, claro. Ravel. Qual a razão desse nome Ravel? Porque ele é meio diferente. Eu nunca conheci ninguém com o nome de Ravel. Ele é um pouco diferente, né? A gente comenta, eu tenho que agradecer a dona Hilda Rosa, minha mãe, por ter me dado esse nome. É um nome um pouco diferente. A gente acredita muito nessa questão, né, pelo compositor Maurício Ravel. Exatamente. Tinha até aquela dupla também, Dom e Ravel. Então você vê que detalhe importante, que a história me acompanha antes mesmo de eu nascer, né? E isso é importante. Eu agradeço muito essa questão da leitura. A gente gosta muito do feedback, principalmente o pessoal que acompanha através das redes sociais, porque é bacana. Já são 70 colunas. 70 colunas publicadas todo sábado, né? Semanalmente. E se a gente pegar em média, cada uma tem 3 a 4 fotos. Nós temos aí uma parte do registro histórico de Votuporanga que a pretensão é deixar para o futuro.
Porque nós, infelizmente, vamos seguir o caminho natural da vida, que uma hora nós não vamos estar mais aqui, mas a história, ela prevalece, então é importante deixar. A propósito, você falou em 70 artigos publicados no Diário de Votuporanga. Existe um interesse, alguma intenção de transformar isso tudo depois num livro? Sim. Eu já escrevi um livro contando um pouco a história de algumas pessoas de Votuporanga. Conto sobre o Takeo no livro, conto sobre algumas personalidades da parte da música, da parte cultural. Chama-se Votuporanga e seus personagens. Tivemos a oportunidade de lançá-lo com alguns personagens ainda em vida, né? Uma homenagem em vida. Eu falo ainda em vida porque Votuporanga sempre teve pessoas que lutaram e lutam por essa cidade até hoje, mas é lógico que a gente não conseguiria elencar todos numa publicação, mas a gente comenta ali a história do Tesourinha, que nos deixou recentemente. O Alicate, não sei se chegou a falar do Alicate. Não. O Alicate também era músico, era contemporâneo do Tesourinha. Agora, Sim. Tesourinha é uma referência, né? Sim. Também o Borboleta. Nos deixou recentemente. A Doroti Vitorino também, uma pessoa importante, enfim. A gente procurou manter viva a história dessas pessoas. Quanto à questão das colunas publicadas, é interessante, é que hoje escrever um livro é muito complicado, principalmente na questão de custos, né? Infelizmente, hoje ainda existe essa questão da leitura, né? Como você sempre comenta, das pessoas às vezes não partirem desse princípio que a leitura ela é importante. Então, às vezes a gente procura falar num linguajar mais simples, mais tranquilo, e isso acessível às pessoas, em textos pequenos, para que realmente fique uma leitura prazerosa, Lobão. A gente comenta muito isso. Mas existe essa pretensão de publicar uma publicação. Hoje a gente vê muito e-books, né? Principalmente esses livros digitais, mas nada supera o livro físico, né? Você pegar, fotografia tem que ter um papel de qualidade, tem que ter uma apresentação bacana. Então, quando você pega esses livros antigos e vê essas fotografias antigas, a impressão, ela chama muito aos olhos, né? Não tem como. Mas existe essa pretensão, sim. Tá bom, Ravel, se a gente fosse ficar conversando aqui, nós vararíamos à tarde, né? Mas eu quero agradecê-lo em meu nome, em nome do Lobão, do Dirceu, né, que fez esses contatos para trazê-lo aqui. Sim, claro. Cumprimento o Danilo por abrir esse espaço semanal para você e quero incentivá-lo a continuar, e quem sabe ainda eu consiga ler o seu livro, o livro de resgate histórico de Votuporanga. Muito obrigado pela sua presença. Eu agradeço o convite, agradeço a todos que estão nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando pela internet. Volto a ressaltar o convite a todos para conhecer o projeto Votuporanga Antiga no nosso Facebook, no Instagram. E muito obrigado por essa atenção, e volto a agradecer muito aos fotógrafos, os que estão conosco hoje, os que foram embora, partiram, por colaborar e manter viva a história de Votuporanga. E eu agradeço imensamente o espaço. Muito obrigado. Um abraço para você, uma boa semana, com paz, né? Voltando a reinar no mundo. É isso, né, Lobão? Ah, com certeza, é o que a gente mais quer, né? Que bom, recebendo aí o Ravel, votuporanguense, fotógrafo, destacando-se aí com artigos sobre o resgate da história de Votuporanga, publicados aí no nosso jornal local aqui, Diário de Votuporanga. Camargo, até segunda que vem. Até segunda, se Deus quiser. Mais um Falando Francamente. E, Ravel, as portas e microfones da Clube sempre abertos a você. Eu agradeço, muito obrigado. Obrigado pela participação. Você ouviu na Clube Falando Francamente, com o jornalista Antônio Carlos de Camargo. Oferecimento. O líder de vendas voltou. Novo Onix e novo Tracker linha 2022 já está sendo produzido a todo vapor nas fábricas da Chevrolet. Garanta já o seu com condições exclusivas e as melhores taxas de financiamento que só a Pravel tem. E mais, S10 com desconto exclusivo para produtor rural. Cruise Turbo Hatch ou Sedan com taxa zero e IPVA 2021 grátis. A Pravel Chevrolet, Avenida Nasser Marão, 4083 em Votuporanga. Fone 3405-9669.